Oi, 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 ao vivo. Deixa eu ver se já aparece aqui. Oi, Thalita, oi, Silas. Estamos ao vivo. Oi, Ronaldo. Oi, Rô. Tudo bem, pessoal? Hoje e aí, pessoal, estão ouvindo bem? Tranquilo? Ouvindo bem? Dá um joinha aí pra gente, quem tá ouvindo bem, se a iluminação tá boa. Thalita, Dani, fala aí pra gente, tá tudo bem? Oi, boa noite, boa noite. Ah, legal. Legal, a imagem legal. Ah, tranquilo. Gente, então boa noite. Hoje a gente vai falar de um tema aí muito bacana, né? Que é a saúde mental do mês de janeiro. E por que, né? Janeiro se fala da saúde mental. É porque, na verdade, as pessoas estão mais buscando mudanças, preocupada com isso. É um mês que a gente fica muito pensativo. Reflexivo, exatamente. Reflexivo. E esse ano, essa data está completando 10 anos, né? Porque essa ação começou em 2014. Então, esse ano está completando 10 anos. E a gente quer falar um pouquinho sobre isso voltado para o empreendedorismo, né? Porque se a gente não se cuidar, com certeza o negócio também não flui, né? CNPJ, para todo CNPJ existe um CPF, né? E como a gente fala aqui diariamente, não existe CNPJ forte com CPF fraco, né? Exatamente. Então, beleza. Ó, CPF forte. E para quem a gente convidou para esse bate-papo, que é a Rosângela, ela já faz um trabalho com a gente aqui na Ideal, né? Ela cuida da gente já há alguns anos. Ela é psicóloga, consultora, ela atua aí com pessoas, pessoas empreendedores com empresas, tratando as pessoas de depressão ou até mesmo clima organizacional, que nem um trabalho que ela faz aqui com a gente, muito bacana. Desenvolvimento. Equipe. E a gente vou chamar ela aqui, sem mais delongas aqui, né? Vou chamar ela para ela entrar nesse bate-papo. E aí, com certeza... Passou? Rô, na verdade ela chamou. Rô, você tem que convidar para entrar aqui na live, por favor. Oi, boa noite para quem entrou depois. Boa noite, pessoal. Rô, faz o seguinte, manda o convite aqui pra gente aceitar, porque não veio o convite ainda. Só tem as pessoas acenando. Deixa eu entrar aqui pra te ajudar, como tem que fazer aqui. A Gláucia chegou lá. Aí, a solicitação. Oi, Nivaldo. Muito enriquecedora. Oi, Rô. Olá! Tudo bem? Vocês? Tudo bem? Como estão? Tudo! Obrigada. A Rô, como eu já falei, gente, é uma querida, trabalha com a gente aqui já há um bom tempo, atende a gente. É uma amiga que aí depois virou uma consultora nossa aqui, ajuda na questão de clima organizacional, né? Está com a gente há alguns anos, né, Rô? Já faz, né? Passa rápido o tempo. Né? Já me conhecemos um pouco mais, né, Pamela? Mas junto com a Ideal, acho que já vai para uns 2 anos já. A gente conhece um pouco mais, mas a Ideal já vai aos 2 anos, verdade. E fala um pouquinho então pra gente, Rô, da sua formação. A gente já apresentou aqui um pouquinho, mas eu queria que você falasse, né, com mais propriedade. Tá dando para ouvir bem? Meu som aqui, meu foninho não tá me ajudando. Não tô conseguindo conectar. Tá ouvindo? Vocês estão ouvindo bem? O som tá bom? Só a imagem que tá congelando. Tá congelando? Deixa eu ver.
internet minha tá no máximo. Bom, Ai, já fiquei fã teu. O Ivan já disse que é teu fã. ai. Esse pessoal aí é bacana demais. São pessoas que a gente conheceu ao longo das jornadas aí, que acrescentaram bastante também na minha vida, profissionalmente, assim como vocês, né? Então, eu fico bem lisonjeada de ver algumas pessoas aqui entrando. Muito obrigada, viu, pela presença de vocês, pela amizade, pelo carinho, é muito significativo para mim. E esse momento é muito importante para mim também, né? Falar desse tema é muito bacana também. Eu acho que vai acrescentar não só para o empreendedor, né, para aquele que está buscando algo, mas a pessoa que ela vive nesse, né, em constante movimento, atarefada, cheia de coisas, né? Ela vai talvez se identificar aí também, né? Mas o empreendedor, ele tem uma personalidade específica aí. Falando um pouquinho de mim, né? Eu sempre trabalhei com a área de gestão de pessoas, né? Iniciei a carreira com isso também, na área clínica. Então, eu sempre trabalhei na área organizacional, na área clínica. Então, eu tenho uma paixão por ver o desenvolvimento da pessoa, tanto do indivíduo quanto de um grupo, né? Essa é a minha realização pessoal. Sou formada em psicologia, sou pós-graduada em gestão de pessoas e tenho alguns cursos aí também. E a minha linha de psicologia é a logoterapia, que cuida em busca do sentido da vida, né? É a terapia em busca de um sentido. A gente acredita que tudo tem que ter um porquê, um para quê, né? Para fazer sentido, a gente continuar. E assim o empreendedor também, ele tem que ter esse sentido, esse foco, né? Para continuar, porque assim, existem vários desafios no dia a dia, né? Que às vezes impede a gente já começa a ter dúvidas se é isso mesmo que a gente quer, se não sei, se eu volto para trás. Mesmo a pessoa que já tenha contado muitas coisas, ela já começa, né, a refletir se é desse caminho que ela está, se você está assim, começa a repensar, a lembrar do passado, achar que a sua vida anterior era melhor com pouco, né? A gente já fica aí e você vai entender o que você está passando. E a gente tem muitas dicas aí para dar para vocês, né? Para cuidar. A logoterapia, ela fala isso, a gente tem que cuidar do corpo, da alma e do espírito. O espírito está ligado a essa parte noética, né? Não só da espiritualidade, mas da parte das potencialidades que nós carregamos, que é o dom que você, empreendedor, sempre coloca em prática, né? Seu lado noético e o seu psicológico, você precisa cuidar, mente sã, o corpo são também, isso é muito importante, a gente vai ver essas dicas químicas do cérebro, que quando você cuida do seu corpo, o que isso reverbera para você, né, em qualidade aí, até dentro do seu trabalho, e psicologicamente também, né, o seu lado psíquico, a sua saúde mental. Então é por isso que nós estamos aqui, para você se identificar, né, com esse conteúdo que nós vamos trazer e te ajudar, principalmente, né, você que é empresária, às vezes vive no silêncio, silencioso, você é o que está no topo da pirâmide, então todos os problemas que não foram resolvidos lá embaixo vai se acumulando para você resolver. E aí essa pressão de responsabilidade, que eu sei que você adora, porque você escolheu ser empreendedor, porque você assume as responsabilidades e gosta de gerir essa responsabilidade, porque quer ser livre para decidir, mas ao mesmo tempo, né, passa essa dualidade aí, que quando as coisas começam a ser demais, você não sabe de onde veio, e aí começa a vontade de voltar 10, 20 anos lá atrás. Super normal. E a gente vai falar bastante sobre isso, né, Pama e Thiago? Vamos. Vamos sim. Assim, contando um pouquinho da nossa história, né, a gente pode falar que o empreendedor demora para perceber isso, né? O quão importante é você ter a saúde mental, né? É boa para que isso reflita no seu negócio, né? Então, falando
um pouquinho, né, da nossa experiência, por que eu acho que isso acontece, né? E aí você pode até falar pra gente, porque a gente vive quando a gente decide ser empreendedor, né, a gente vive num universo de 1000 coisas. Então a gente tem que dar conta de tudo ao mesmo tempo, né? E com certeza a gente vai se anulando, vai se esquecendo, vai se largando, se deixando. E muitas vezes quando a gente percebe, aquilo já tomou uma proporção na sua vida que é difícil você sair dali, né, daquela situação. E aí, lógico, com a ajuda de um profissional, né, é muito importante, porque sozinho, muitas vezes, você não vai conseguir, né? E o empreendedor por si só, ele tem aquela vontade de querer resolver tudo, né? Ele acha que ele vai dar conta de tudo, ele vai conseguir ser o terapeuta dele, o psicóloga dele, ele vai conseguir ser o financeiro dele, ele vai conseguir ser o comercial, ele vai ser o operacional, ele vai ser tudo, né? E aí, com o tempo, você vai vendo que você é humanamente impossível você dar conta de tudo, né? E você acaba não fazendo as coisas com qualidade, você acaba não fazendo as coisas sendo boas, sendo gostosas, né? Deixando de ter aquele prazer que a sua vida tem que ter, né? Para você viver. E fala um pouquinho aí da nossa, eu já falei demais, fala um pouquinho desse início nosso, só para entender até onde nós começamos a trabalhar com você, né, Rô? Porque também durante muito tempo, eu também tenho formação em administração e RH, e aí durante muito tempo eu falava, não, a minha equipe eu tomo conta. E é difícil. Hoje em dia eu falo, não, gente, eu não sou capacitada hoje mais para tomar conta da minha equipe. Eu preciso de ajuda de uma profissional, né? Acho que aí, né, coisas, né? Quando a gente fala de andar sozinho, é muito complicado, porque assim, o empreendedor, quando ele começa um negócio sozinho, como a Pamela falou, ele entende, ele imagina que sozinho ele vai conseguir resolver todos os problemas, que sozinho ele vai crescer, que sozinho ele vai virar milionário, aquela coisa toda. Que é o que todo empreendedor, né, quando inicia essa jornada, acha que vai ganhar muito dinheiro e aquela coisa toda. Só que o empreender, ele vem carregado com uma série de outras coisas, não só ganhar dinheiro, né, mas muitos problemas fazem parte dessa caminhada, o que é natural, né? Empreender, ainda mais no nosso país, não é uma coisa fácil. E esses problemas, quando eles surgem, o empreendedor que imagina que ele vai conseguir resolver tudo sozinho, o cara não tem condições nenhuma de absorver esses problemas e resolver esses problemas de uma maneira isolada. Ele vai precisar de uma ajuda profissional, ele vai precisar de uma ajuda religiosa, ele vai precisar de uma ajuda de um amigo, ele vai precisar de uma ajuda de alguém, né, que segure lá no braço, dê o apoio e caminhe ao lado dele até que isso tudo seja resolvido. E aí nós tivemos uma experiência em relação a isso, né, o que eu já compartilhei uma série de vezes. Nós, no início do empreendedorismo, a gente começa uma jornada que ela é muito promissora, né? E as coisas vão acontecendo e você não se preocupa com esse outro lado, né? Que é o de uma gestão melhor, é você se preocupar com as suas despesas, é você se preocupar com a tua mente, a tua mentalidade, o teu lado pessoal, né? E a coisa foi caminhando de uma forma que a gente imagina assim, pô, estou muito bem e tal, e a gente não se prepara para um cenário ao contrário. E em 2015 nós tivemos esse problema, né? Em 2015 nós tivemos aí alguns problemas relacionados à nossa profissão, clientes, enfim, e que nos deu um belo, vamos dizer assim, de um tratamento, né? Em 2015. Que foi quando nós chegamos basicamente lá no fim no buraco, lá embaixo mesmo. E a gente tentava resolver as coisas tudo sozinho, né? A gente tentava resolver as coisas da nossa maneira, né? E na verdade a coisa não funciona assim. E nós fomos buscar ajuda nesse momento, né? E a nossa ajuda ela foi espiritual naquele momento. Não foi um profissional, não foi um amigo, foi um
pastor da nossa igreja na época, foi uma ajuda espiritual, né? Que ela veio num momento assim que abriu muito a nossa mente. Muito, deu direção, mudou completamente a maneira de pensar a respeito dos problemas, que naquele momento era um problema na nossa vida profissional, que refletiu diretamente no pessoal, né? Um momento muito difícil. E uma simples palavra, né, baseada no maior dos livros que a gente tem, né, que é a Bíblia, nos trouxe aí uma reviravolta nessa maneira de imaginar e tratar a nossa mente, né? Que ali a gente teve um início de que tudo que acontece é uma questão de tratamento, porque você não estava preparado para determinada coisa e você vai passar por um momento difícil até você se reerguer e você entender que você precisa realmente de ajuda de alguém. Como eu falei, seja um profissional, seja uma ajuda espiritual, seja uma atividade física, que ajuda muito, muito, muito. E a jornada é isso, né? E a gente não pensava nisso, né? A gente só pensava em trabalhar. A gente não pensava nessa questão de saúde mental, qualidade de vida, atividade física. A gente não se colocou, podemos dizer assim, que a gente não se colocava em primeiro lugar, né? Hoje a gente leva muito assim, saúde, família e trabalho. E a gente não se colocava em primeiro lugar. E a vida deu uma reviravolta, né, para que a gente pudesse ter esse momento e refletir sobre isso. E a gente conseguiu aprender muito com isso, né? E aí Entra aquela questão, aí entra muito a questão da mentalidade, né, Rô? Porque nesse momento difícil, a Pamela, por exemplo, ela é mais, vamos dizer assim, mais preocupada do que eu em alguns casos, né? E o primeiro pensamento era, cara, vamos largar tudo e voltar a ser CLT e para com esse negócio de empreender, né? E é a mentalidade buscando a facilidade para resolver tal problema, né? Era o tal do resolver sozinho, né? Então, a gente resolve isso e a gente volta a ser CLT. E, na verdade, não é isso, né? Na verdade, é muito mais do que isso. A gente teve uma ajuda ali. Você, com o seu trabalho conosco, também nos ajuda absurdamente nessa questão da mentalidade dentro do negócio, do empreendedorismo. Então, é tudo relacionado àquilo que a gente pensa, aquilo que a gente imagina, aquilo que a gente tem de crença. Então, assim, é tudo relacionado, né? Tudo relacionado. Exatamente. Primeiro, a gente precisa pensar o que a gente faz e o porquê que a gente faz. E isso tem que estar alicerçado, assim, entre valores, né? Princípios e valores que vocês acreditam. Por isso que cada empresa tem quais são os princípios e valores, né? Todo site está lá descrito, mas alguns não entendem que esses valores são importantes, que vieram de vocês, né? E esses valores, eles vão se perpetuar na equipe que você vai juntar, né? Na equipe que você vai formar. E a gente precisa de uma equipe mesmo, a gente não consegue fazer nada sozinho, né? Eu sempre falo, né, nos nossos treinamentos, que o rio, ele não vive para si, né? Nada do que a gente tem nessa terra é para si mesmo, e o ser humano não foi feito para ser sozinho, fazer as coisas sozinho. E como é bom a gente ter pessoas que nos apoiam, uma equipe, ou uma outra alguém que vai te ajudar, que vai direcionar, que vai desafogar as suas atividades, seja um apoio familiar, seja um apoio profissional, né, psicológico, seja um apoio de contratação de colaboradores para isso. São todos apoios, né? Essa rede de apoio que vai fazer com as suas ideias, com aquele sentimento raiz que você, né? Aquela meta que você traçou para a sua empresa seja atingida, né? Então, o que você falou, Thiago, é assim que começa. A gente começa por nós, pelas nossas mentes,
né? O nosso negócio está tudo aqui dentro. Mas a gente precisa de mais do que nós para crescer, né? Porque tudo em nós é limitado, né? Então, a gente precisa ter essa noção. E escolher bem essas pessoas dentro desses valores que a gente tanto quer carregar para frente. E tudo vai dar certo. Quando a gente começa a identificar também os sintomas, tanto o financeiro, né? Os entraves que a gente tem, que de repente a gente percebe que precisa de ferramentas a mais, né? De pessoas a mais pensando conosco, de mãos, né? Que trabalhem conosco. E a gente precisa, a gente começa a perceber, né? Dessa forma, só que às vezes a gente esquece que a saúde mental precisa dos cuidados também. E quando a gente é novo empreendedor, a gente entra num ritmo frenético de trabalho. Porque a meta, o nosso sonho, começa a ser prioridade. E às vezes passa por todas as prioridades, né? A gente passa por cima de tudo. A gente tem que fazer dar certo, né, Rô? É aquela coisa, já que eu decidi, eu tenho que fazer dar certo. E a gente anula tudo o resto. E aí é de segunda a segunda, sábado e domingo, né? É importante esse tempo? Com certeza. Com certeza esse tempo é importante. Só que ele precisa estar claro na sua mente até onde eu vou com isso. Começo, meio e fim. Eu sempre falo, né? Parece que o estresse, ele é uma coisa pejorativa, já é um sintoma ruim, mas não. O estresse, ele é necessário para extrair de nós o máximo de produtividade. A gente só conhece o quanto a gente é capaz de realizar quando a gente está em movimento de estresse, né? Eu sempre uso um exemplo que eu falo do leão na selva, que se a gente está fazendo uma caminhada tranquilamente, numa rota, no meio do mato ali, não tem nada no meio do caminho. A gente vai tranquilo, no ritmo, nos passos, né? Tranquilo. Mas se aparecer nesse caminho seu, um leão, né? Um animal predador, seu batimento cardíaco vai aumentar, suas pupilas vão se dilatar, você vai transpirar mais porque seu corpo está se preparando para correr. E esse momento de estresse é que vai dar o maior, né, melhor de si. Você vai conseguir correr que antes você não ia conseguir se seu corpo não estivesse preparado. Vai virar um atleta da Olimpíada. Mas é porque o seu corpo está se preparando por um momento muito grande de estresse. E ele precisa dar o máximo de si. Então, o estresse é um pico que ele vai te fazer render o máximo. Só que você não pode viver lá em cima. Essa é a grande diferença, né? E aí, o que acontece? O administrador, o empreendedor, ele acostuma a ter alta produtividade. Ele acha que para ser um bom profissional, um bom empreendedor, ele tem que estar lá sempre no pico do estresse. E não é assim. Porque aí o corpo vai pedir a conta, né? A gente, quanto empreendedor, sabe, se você ficar tirando da empresa, vai chegar uma hora que não tem nada, né? A gente tem que fazer girar. Tem que fazer essa máquina girar. E a mesma coisa o corpo. Então, assim, chegou no pico de estresse, teve um trabalho com o cliente, teve algo a ser realizado. Você precisa ser responsável e fazer o máximo, né, que der. Você precisa planejar seu tempo, né? Dividir as obrigações quando você percebe que não vai dar conta, porque o prazo, o tempo é aonde a gente vive, aonde a gente mora, né? O empreendedor vive em cima do tempo. Ok, né? Essa escolha que fizemos para as nossas vidas, mas ficar lá no pico e achar que o normal é viver assim, não é. Então, eu entro no pico, eu realizo minha tarefa, eu preciso reavaliar, né? E ver as condições para esse pico dar uma baixada. Eu falo que assim, a gente tem que viver na teoria de Pareto, no princípio de Pareto, só que o contrário. Então, 80% do meu tempo, dando o máximo, 20% dele, descanso. Eu preciso ter um tempo para sair daquela rotina frenética e perceber as coisas que fazem sentido. Porque se eu não parar,
tudo vai virar urgente. Tudo vai virar prioridade. Exato. Prioridade muitas coisas são, né? Exato. Mas tudo vira senso de urgência. Por quê? Porque eu não fiz um planejamento. Então, se eu começo a planejar, não vai parar as urgências. Mas eu tenho certeza que vai melhorar o número de coisas urgentes que você tem para fazer. Né? Então, a gente precisa se planejar. E é isso. Perfeito. Eu ouvi uma coisa hoje, né, e lembrei disso que você acabou de falar. É o João Jota, a gente gosta muito, já fez até curso com ele, e ele estava falando hoje, realmente falando assim, aquela frase, né, trabalha enquanto eles dormem. Quanto é errado isso? Porque, na verdade, o sono faz parte, o descanso faz parte, para que você tenha energia, disposição, né, que você consiga realizar suas atividades. E como isso foi incutido para a gente, né, na nossa cultura, que isso era certo, que isso era correto, que você tinha que virar a noite trabalhando, não que não aconteça, né, porque, como você falou, existe tempo. Eu sempre falei muito pro Thiago, assim, na nossa fase lá, quando a gente namorava, assim, eu queria aprender, eu queria conhecimento, eu queria ter toda a experiência, né, que hoje para o empreendedorismo ela é muito boa. E aí lá na época eu realmente, aquela loucura, trabalhar, mas eu falava para ele, é uma fase, é agora que eu posso, né? Eu não tinha filho, eu não tinha responsabilidade de casa, eu não tinha outras tarefas que me fizesse ali eu pensar nesse tempo, né? Então era eu comigo mesmo. Então ficou aí uma constância, um determinado tempo, porque eu sabia que aquilo ia ser importante para mim. Mas depois, não. Hoje em dia, eu falo para ele, das 9h30 da noite, eu sou aquela que sou a primeira. Gente, estou indo dormir, preciso, para outro dia eu ficar bem, para eu ter disposição, para eu acordar, fazer minha atividade física. Então, foi uma fase. É realmente você ali se conhecer, né? Exato. Existe essa fase real, né, da gente conhecer o máximo que a gente consegue entregar das nossas potencialidades, das nossas habilidades. Mas a gente precisa entender que essa máquina, uma hora para. O sono é extremamente importante, né? O sono, à noite, é o único lugar, é o único momento que você vai liberar a melatonina. Melatonina é extremamente responsável para as suas sinapses e para o seu cognitivo. Então, você de repente começa a ter lapsos de memória, né? Você não consegue ter mais habilidades, pensamento rápido, tudo começa a atrasar, né? E isso é falta de um bom sono, né? Falta da melatonina. E você vive naquele estresse todo o tempo. Você não produz mais uma dopamina, noradrenalina, que são necessárias, que são substâncias necessárias para o seu prazer, para você se sentir bem com o seu corpo, né? Para o seu corpo produzir, né? Se manifestar de uma forma a produzir substâncias que vão fazer bem para você, para o teu coração, para o seu estômago. Então, é uma junção de coisas, a gente precisa obedecer, a gente tem que encaixar no nosso tempo, né? Os exercícios, né? Esses cuidados que a gente vai deixando e o tempo vai, uma hora, cobrar de nós, né? Então, o empreendedor, ele precisa entender, observar esses momentos. E eu falo assim, né? Quando que você começa a ficar preocupado? Quando você tem vontade de largar tudo e vender água de coco na praia. Esse é o momento ideal de você perceber e falar assim, não estou normal. Que eu acho que é uma vontade, é um sinal de alerta. Eu acho que todo mundo já sentiu essa vontade. Né? Eu vi esses tempos, nesses dias que ficou fresquinho na minha cabeça, mas não foi nem a primeira, nem a segunda vez que eu vi que a pessoa tem vontade de largar tudo, vender água de coco na praia. Não é? Porque chega uma hora que você quer abandonar tudo. Mas se chegou a esse ponto, é porque seu corpo, sua mente está reclamando para você, né, começar
a cuidar um pouco mais de você. Prestar atenção muito mais. E é um sinal que muitas vezes a gente não dá conta, né? Que a gente não percebe, que a gente passa despercebido. Acho que aquilo é normal, é natural, que você, não, todo empreendedor passa por isso, sabe aquela coisa de síndrome de Gabriela, né? Que a gente fala demais, né, Rô, nos nossos encontros. Não, é normal, é natural, e você vai passando o tempo você achando que isso é tranquilo. E não é. É um sinal de alerta, então. Exatamente. É um sinal de alerta, né? É o sinal do cansaço físico, do cansaço mental, né? É o medo da responsabilidade, de achar que você não vai conseguir dar conta, né? É o medo de se sentir fracassado, de não dar um retorno do que você precisa, com tanta qualidade, que você começa a perceber que a qualidade do seu trabalho já não rende, já não é mais da mesma forma. Mas por quê? Por causa do acúmulo. E você falou uma coisa, a gente vai achando que começa a ser normal. Mas por quê? Várias atividades vão sendo inseridas no seu dia a dia e você não percebe. Vai sendo inserido e você não vai percebendo. Você vai vivendo porque você acha que você tem que dar conta. E a responsabilidade é sua mesmo, é do empreendedor, é nossa responsabilidade resolver. Mas é aí que a gente precisa pensar como resolver. E o problema é entrar nesse modo automático de achar problema, já dou uma resposta, problema, já dou uma resposta. A gente precisa aprender a fazer o brainstorm, né? Reunir pessoas, conversar sobre aquilo para ter a melhor resposta, o melhor retorno possível, né? Contratar profissionais, achar pessoas, né, que vão te ajudar com os fazeres de casa, porque existem mães empreendedoras aí, né, que estão nos assistindo. A Pamela é uma mãe empreendedora que, além do trabalho, tem que dar conta dos filhos, né, dividir-se é muito complicado. E aí também vem aquele sentimento de culpa, porque ela não consegue, né? A pessoa não consegue dar o melhor de si naquele momento, mas ela tem que fazer. Então, assim, eu já sei, porque eu já ouvi, falei assim, Rosângela, eu não posso parar, não posso, né? Então, o medo de que as coisas comecem a dar errado, porque realmente a responsabilidade é muito grande. Tem pessoas que não conseguem arrumar um tempo na sua agenda para fazer o que a gente vai falar, o que é necessário depois. Tem pessoas que não conseguem, mas o que dá para a gente fazer? Tempo de qualidade, né? Fala um pouquinho para a gente, tempo de qualidade, tá? Alguns insights para que a gente consiga passar para eles. Porque você já passa para a gente aqui, né, gente? É muito conteúdo bom. Então, assim, você vai conseguir parar com algumas atividades para dar atenção para você? Não posso. Mas alguma coisa você pode fazer, né? Ter um tempo de qualidade para você. Tempo de qualidade para os seus filhos, né? A mãe, ela fica receosa, ela vê aquelas mães cuidadoras que passam o dia inteiro com seus filhos, né? Não é o tempo que é relevante, mas a qualidade do tempo que faz toda a diferença. É a qualidade do tempo que vai levar nos seus filhos a memória dos momentos que vocês estiveram juntos, não do tempo em si. Já ouvi, né, um caso de uma pessoa que a mãe vivia em casa, né? Era do lar, ela administrava o lar, mas essa mãe não conseguia dar tempo de qualidade, mesmo passando o dia inteiro com o filho, né? Então, não é o tempo em si que faz a diferença, mas a qualidade desse tempo, e a qualidade desse tempo pode ser pequena, mas que tenha conteúdo, que tenha qualidade. Dê um tempo de qualidade para você. Porque o que é esse tempo que você vai dar para você? Eu não posso sair, eu não posso dar um fim de semana para mim, mas algo você precisa fazer para desconectar dos problemas, sair da rotina.
talvez assistir um filme no Netflix, né? Sair para jantar, fazer algo que foge um pouco do convencional, fazer um pouquinho, né? Aí tem outras atividades que a gente consegue administrar que levam mais tempo. Mas o pouco tempo que você tem que saber desconectar, virar a chavinha, sabe? Nesse momento, eu sou para mim. Que a última pessoa que você está pensando nesse momento, se você já está no grau, né, de querer tomar água de coco na praia, a última pessoa que você está pensando é você, né? Teve uma pessoa aqui, o Ivan, ele falou que a concorrência é grande, que ele sabe em Maceió e a concorrência é grande, que é pra gente desistir disso, vai ser fácil. Então, até para isso, é difícil, gente, que aí você vai ter os mesmos problemas do empreendedorismo lá. Não tá fácil. Então não adianta. Já tá ali a vontade de ficar maior, né? Ou a pessoa já dá uma mudadinha na areia, que já é relaxante. Alguma coisa que conecte, que se conecte com você mesmo. Sabe que a areia tem esse poder, né? E a água também. Então, você está num lugar muito privilegiado, viu? Trabalhar na beira da praia, ter a oportunidade de à noite fazer uma caminhadinha na praia à noite, ouvindo o som do mar, pisando na areia, já se renova todo. Se você tem essa oportunidade, faça, aproveite, enjoy, né? Aproveite o seu dia, não é? Né? É importante. Ó, a Thalita falou que terceirizar é a salvação, mas muitas vezes tem muitos, nós lidamos aqui com muitos empreendedores, né, Rô? E existe aquela coisa, o empreendedor não quer terceirizar. Ele não quer terceirizar o financeiro dele, ele não quer terceirizar o marketing dele, ele não quer terceirizar o comercial dele, ele acha que ele tem que dar conta de tudo e que, assim, sabe, centralizador, né? E acaba ali não tendo realmente essa qualidade no tempo que você falou. Aí não consegue fazer uma atividade física, não consegue ficar com os filhos, não consegue ter um momento com o casal em si, né? Porque a gente sabe, ainda mais quando a gente trabalha em casal, é super fácil, né? Super tranquila, né? A gente nem leva o problema para casa, a gente nem discute. E acaba que muito empreendedor vive isso 24 horas e não faz mais nada. Não que que não a gente está falando, quando a gente fala assim, parece que a gente está achando que é muito simples, mas foi uma construção. Hoje o Thiago tem a hora do treino dele, eu tenho a minha. Antes ninguém tinha hora de treino, eu queria que todo mundo fizesse todo mundo junto, eu queria levar a família inteira para atividade física, mas não tinha condições, não estava dando certo. Até que a gente conseguiu construir uma coisa falando, não, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu horário, então a gente precisa que seja assim, assim, assim. Mas demorou. Então, como assim, essa consciência do empreendedor para ele poder delegar alguma coisa e para ele poder ter a saúde mental, cuidar da saúde mental dele também com outras atividades? Ele precisa identificar, né, que ele não consegue fazer as coisas mais sozinho. Precisa aprender a delegar e treinar a pessoa, né, ou a equipe que seja, para fazer aquilo que você faz. Porque as pessoas, elas não têm a mesma mentalidade que você. O empreendedor é você. Quem começou o negócio todo e sabe do beabá ali certinho é você. E a pessoa não tem uma intuição, poder, né, de adivinhar. Então, treine pessoas para que executem da forma que você deseja, né? Os profissionais estão aí para isso, né? Para que eles possam oferecer suas habilidades, né? E caminhar junto com vocês. Fazer parte da equipe é isso, né? Então, treine pessoas. Não intua que ela vai saber tudo que você quer. Ok, tem uma equipe, maravilha, né? Eu lembrei de uma historinha aqui, contando rápido, só para as pessoas se identificarem. Às vezes a gente vê um profissional de sucesso e a gente
quer estar como ele, porque tudo que ele faz parece que vai muito bem, né? Com uma habilidade, uma mão nas costas. Então, eu vou contar a historinha do lenhador, né? Então, existia um lenhador ancião, mais antigo, que era aquela pessoa admirável. Então, arrumaram uma competição entre os lenhadores ali, né, para ver quem cortava a árvore em X tempo, quem cortava mais árvores, né, em tempo determinado. E aí o mais jovem falou, eu tenho condições de fazer muito mais do que esse senhor, porque me conheço, eu sei que eu sou forte, eu sou jovem, e eu sei que eu vou conseguir. E aí começaram a competição. O jovem deu uma espiadinha para ver como é que o ancião estava, né? De repente, viu o ancião sentado ali debaixo da árvore, afiando o machado. Ele falou, é agora que eu vou tirar vantagem. E começou a cortar mais lenha, mais lenha, mais lenha. Chegou num determinado momento que ele percebeu que o corte da ferramenta dele estava cega. Ele teve que dar muito mais de si, muito mais força. E no final do tempo, perceberam que esse velho lenhador, né, esse ancião, ele conseguiu cortar muito mais árvores que o jovem. Por quê? Porque ele parava de tempos em tempos para afinar o instrumento. E é o que a gente fala, é muito, né, essa analogia ela é muito clara. Então, tempos em tempos, a gente tem que ter esse tempo para afinar o nosso instrumento, que é tudo que a gente tem que estar aqui, né? Então, a gente tem que cuidar de nós mesmos, né? Afinar o instrumento deixa as coisas mais fáceis, a gente começa a visualizar melhor o que fazer e como fazer. Então, quando a gente inicia esse processo, a gente vai dar o melhor de si, né? A gente tem disposição para fazer, mas chega um ponto, né, do empreendedorismo que a gente precisa parar, pensar, rever, né, alguns pontos, ver como que nós vamos continuar dando essa produtividade da mesma forma. A gente precisa afinar os instrumentos. E aí, afinal, os instrumentos é cuidar do corpo, cuidar da psique, né, da mente, cuidar do intelecto, a gente precisa de mais conhecimento, às vezes a gente vai precisar de mais ferramentas, né, instrumentos, enfim, a gente vai precisar de equipes, mas a gente, em tempos precisa rever, porque se a gente acumula função e vai indo uma hora, a gente vai cansar, vai esgotar. E aí que a gente entra no esgotamento que a gente chama de burnout, né? A síndrome de burnout. O que é a síndrome de burnout? É a síndrome do esgotamento, que hoje está muito comum, né? Entre os empreendedores. Exato. E é engraçado, né, que é um tema hoje tão comum, como você falou, né, a síndrome de burnout, só que é aquilo que a gente vem falando desde o início da live, né, aquele cara, aquela pessoa que é muito eu mesmo, né, muito sozinho e vai tocando as coisas daquela forma, ele não percebe esse esgotamento, né, parece que ele bate lá, ele chega nesse esgotamento, mas não, ainda dá, e vai chegar um momento que, cara, esgotou de vez, não tem mais para onde correr. E aí que você pega nesse ponto, né, da síndrome, assim, que é algo muito sério, né, e há pouco tempo só isso vem sendo muito discutido, né. Então, assim, é importante a questão das características, se você puder só repetir aí um pouquinho sobre essas questões que eu estou vendo que tem gente entrando agora, que é um tema bastante importante, né, em relação a esse tema que a gente está discutindo, né? Como você identificar essa... Como identificar, exatamente. Identificar, para que as pessoas fiquem espertas, consigam identificar até mesmo nas outras pessoas, para servir de um alerta. É esgotamento. A pessoa, ela começa a ter pavor do que ela sempre gostou de fazer, sabe? Ela
começa a ter uma baixa produção no que está fazendo, começa a ter lapsos de memória, insônia, aí problemas estomacais, gastrite nervosa, né? Começa a ter acúmulos, de repente, pensamentos negativos que vão te levar à depressão, porque tudo começa no estresse e na ansiedade. Quando a gente não sai do estresse, a gente começa a ficar ansioso. Quando a gente também não sai dessa ansiedade, a gente começa a nutrir pensamentos negativos. E quando a gente entra em pensamentos negativos de não vou dar conta, eu não sou tão bom, talvez não seja para mim, eu estou cansada, não sei o que eu faço, não sei com quem que eu choro, né? Então, ela pode entrar em depressão, pode ter uma síndrome do pânico por conta disso, porque aí a depressão ela vai ter gatilhos ali que vão fazer com que ela tenha esses comportamentos. Então, esquecimento, né, lapsos, não sei se eu falei isso, lapsos de memória, que é uma coisa, a memória é tão importante, né, o cognitivo é tão importante, ela não consegue aprender, não presta atenção mais em nada. Então, são sintomas que a pessoa começa, né, a identificar ali que ela pode estar numa síndrome de burnout. E aí tem os testes para fazer isso com um profissional, tá? E aí você procura o psicólogo quando você sente que está exatamente o que a palavra diz, em esgotamento, quando você percebe que não aguenta mais. E aí outro sintoma comum é você ser agressivo com as pessoas, né? Você começa a responder, fica nervoso à toa, chora, então os sentimentos ficam descontrolados. Uma coisa que não tem nada a ver, você começa a chorar ou grita, porque assim você precisa dar os escapes, né? Você precisa colocar de certa forma para fora tudo aquilo que você está sentindo. Então, esse é o momento de você já buscar um profissional. Antes disso, né, você consegue, já tenta ir administrando. Mas nesse ponto, é muito difícil a gente sair disso sozinho. Porque, independente de quem você seja, que profissional que você seja, às vezes até um psicólogo, porque o estresse, o acúmulo, ele é para todo mundo. Se você não souber administrar, você vai precisar de ajuda. Como eu disse, ninguém faz nada sozinho. A gente consegue fazer muitos feitos, muitas coisas, né? A gente consegue ter uma empresa muito bem sucedida, mas ela nunca é sozinha, né? Então, nesse momento, busque profissional, busque ajuda profissional, é muito importante. E esses são os sintomas básicos aí do esgotamento. Legal. Bom, e o empreendedor, para ele viver hoje, né, de uma forma... porque o empreendedor ele tem que buscar metas, tem que viver hoje, mas ele tem que viver hoje de uma forma feliz, né? Então, assim, para a gente é muito difícil administrar tudo isso. O que você falaria disso? Para a gente conseguir viver no empreendedorismo, mas de uma forma feliz, né? Saudável. Você falou uma palavra que é uma chave, né? O hoje. A gente não vive no hoje. O empreendedor está sempre pensando no amanhã. Aí, quando está esgotado, ele pensa no passado. Quando a gente está cansado, esgotado, a gente começa a lembrar de tempos passados. Mas o passado, o ser humano, a gente tem uma tendência de romantizar o passado. Se você for olhar seu passado, não era tão bom assim. Parece que a felicidade ou estava no passado ou está para ser alcançada no futuro. Nunca no momento presente. Então, eu vou ensinar a vocês que esse momento do hoje, o presente, é um momento de felicidade. O que a gente tem no futuro são metas, não é felicidade. São metas. Apenas isso. É onde você quer alcançar, você quer ter êxito, você quer ter prazer com aquilo. Mas felicidade eu já começo hoje. O que eu tive lá no passado, eu tive momentos felizes. Mas eu também tive muitos momentos tristes. A gente
E começa a pensar como que era o seu passado e você vai ver que você está romantizando por conta do seu estresse do presente. E aí, no presente, às vezes a gente não consegue olhar de uma forma, aproveitar. Porque se eu estou estressada, eu estou querendo jogar, senão lá na frente vai dar certo. Mas aí eu estou deixando de viver meu hoje. Então, aprenda que a felicidade é um sentimento, são momentos, né? Onde você sente êxtase, sente prazer, como tristeza também. Então, na sua vida, lá no passado e lá no futuro, vai ser igual no presente, com tristezas e com alegrias. Então, meu foco, meus problemas eu preciso resolver, óbvio. Mas o meu foco, eu tenho que ligar os faróis, né? Ligar as luzes, assim, o farol em cima daquilo que é bom. Então, assim, seja grato. Aí parece, né, muito redundante a gente falar sobre gratidão, seja grato. Mas você sabe o que a gratidão causa, né? A gente começa a ter um olhar positivo. Ciência já entendeu, já descobriu, já foi provado que pensamentos negativos me levam a ter uma depressão. Quando eu penso de forma positiva, começo a olhar o lado positivo das coisas, eu tenho mais ânimo, mais certeza de que eu vou conquistar. Eu começo a me encher de uma esperança, de uma energia, começar a acreditar nas minhas potencialidades para a realização. Então, você precisa ser né, essa fonte de alegria. E você se abastece olhando as coisas boas que acontecem em sua volta e é no dia a dia. Né? É um sol que brilhou para você. Né? São coisas simples que às vezes têm mais significado. Tem profissionais que não conseguem comemorar quando fecha um negócio. Ai, fechei um negócio, que bom. Muito bom. Era assim que tinha que ser. Gente, comemora as conquistas que você tem. Façam elas marcarem o seu tempo. Né? Comemora com as pessoas com que você ama, com os amigos de verdade. Tenham amigos e amigos que ficam felizes pelas vitórias que vocês conquistam. Porque tem amigos que não sabem demonstrar a felicidade. Mas aquele que sabe, aproveita, sabe? Porque é muito bom curtir junto com quem tem admiração por você, né? Então, seja feliz no hoje, nas pequenas coisas. Comece a entender aquilo que te dá prazer, coisas pequenas no dia a dia. E aí você vai ter uma vida feliz, como vai ter momentos de muita tristeza também, mas vai ficar muito mais fácil de você superar, porque você vai saber que sempre tem uma esperança, né? E tudo que o comportamento, quando você está grato, quando você está feliz, aproveitando os seus louros, a sua glória, o seu êxtase nas situações, os prazeres, né? Que a vida traz. Cuidado com a comida, que é um prazer, mas é um engano. A vida traz bons momentos, bons prazeres. Então, assim, se realize neles, porque isso vai te trazer autoconfiança, né? Vai te colocar numa postura de êxtase mesmo, né? De realização. E é tudo que às vezes a gente precisa sentir no momento que as coisas vão indo mal, né? Então, saiba aproveitar o hoje e entenda que a felicidade não está lá no amanhã. Que está lá no amanhã é uma vontade de realizar, uma meta a ser cumprida. Nossa, você falando isso me lembrou de uma coisa hoje, né? Ontem nós tivemos uma palavra na igreja e falou muito sobre gratidão, né? Tá aí minha pastora, tá falando aí com a gente na live. E hoje de manhã eu cheguei aqui no escritório, eu chego mais cedo, né? E arrumo as coisas, põe uma música e tal. Aí eu tava refletindo e mandei uma mensagem para o pessoal na equipe, né? A equipe ideal que nós temos.
E eu coloquei basicamente isso. Falo, gente, eu lembro do tempo onde nós oramos para tudo isso. Nós oramos para ter uma equipe boa, nós oramos para um espaço, nós oramos para ter a cadeira, o computador, o espaço em si. E eu falo, gente, quão maravilhoso, né? Mandei essa mensagem para eles, era 7h30 da manhã, falando, obrigada. E vocês, já agradeceram hoje? Porque realmente as pequenas coisas, eu vi hoje aqui sozinha, horário ok, tive essa reflexão, eu agradeci pela caneta, eu agradeci pelo espaço, eu agradeci pelo notebook, eu agradeci por eles, porque a gente tem essa maturidade, essa consciência, esse tempo hoje de qualidade, tempo para a gente se cuidar, tempo para atividade física, para espiritualidade, para tudo, porque nós temos uma equipe também, né? Então, foi onde eu comentei com eles, eu agradeço por tudo, mas eu lembro do tempo também que eu orei para ter tudo isso. E muitas vezes a gente se esquece, né? Que a gente chega num patamar, a gente está pedindo mais, pedindo mais, pedindo mais, e esquece de ver tudo que a gente já conquistou, de tudo, aonde a gente está, né? E é a gratidão, com certeza é a gratidão. Sem dúvida. E é interessante, assim, que você falou, que a gente esquece que a gente queria estar nesse lugar. E aí, às vezes, vem o sentimento de culpa. Porque eu queria estar nesse lugar, mas agora eu não estou querendo. Né? Esse é um outro sintoma do burnout. Eu queria viver o que eu estou vivendo hoje, eu lutei para ter o que eu tenho hoje, mas eu não quero mais viver isso daqui. Não quero mais ter essa vida, porque está me desgastando, né? E aí vem aquele sentimento de culpa. Poxa vida, eu pedi tanto para Deus, né? Tanto, desejei tanto estar onde estou, e hoje parece que eu não quero mais. Que horrível, que pessoa horrível que eu sou, né? Mas não é porque você está esgotado. Você precisa de ajuda. E reconhecer aonde você está é muito bom, mas não se cobre, tá tudo bem. Só saiba administrar, né? É o momento agora, se você se encontra desse jeito, é o momento de você parar, pensar, rever os pontos onde você precisa melhorar, né? E aí eu vou deixar algumas dicas, então. Pode ser? Ai, por favor, cada 2 minutinhos, Rô, deixa essas dicas pra gente. Provavelmente vai cair, mas eu já quero agradecer, né? Falar pra vocês. Bom demais. Foi muito bom, passa muito rápido, mas foi muito enriquecedor. Vamos fazer. E compartilhem, divulguem o que vocês precisarem da gente. Estamos aqui, né? Para poder ajudar. E tenho certeza que a Rô aí também, como profissional, também. E dá essas dicas pra gente aí, Rô. Dormir. Aprenda a dormir. Não negocie o seu tempo de sono. Isso é importante para você. Lembra da melatonina. Tem um hobby. Ah, mas eu não consigo ter tempo de um hobby. Então vai ter aqueles momentinhos de qualidade. Mas ter um hobby, né, que vai totalmente fora do espaço, do ambiente, de tudo que você vive do trabalho, vai fazer com que você se renove. Assim é a vida. A gente precisa de férias, a gente precisa do fim de semana, a gente precisa se renovar. Até Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou. A gente precisa se renovar. Então, tem o seu hobby, tem o seu momento de lazer, né? Isso é muito importante. Que eu falei do sono, da gratidão, né? Seja grato, aprenda a delegar, a criar uma equipe que realmente vai executar aquilo que você faz. Então, não tenho tempo, arrume tempo para treiná-los. Começa com uma pessoa, treina, essa pessoa vai ser multiplicadora. E assim por diante, né? Tem uma equipe ali, amigos, pessoas que vão fazer sua rede de apoio para administrar, às vezes, coisas que você tem na sua casa, né? Os seus filhos, né? Sempre dá aquela ajuda de pegar, levar, cuidar, né? Isso é importante, os parentes estão aí para isso. A gente precisa uns dos outros, né? E alguns amigos também executam esse papel muito bem.
Terapia, né? Às vezes chegou no momento que você percebeu que precisa. Assim como o médico, o dentista, a gente só vai perceber quando a situação está mais crítica. Se você se identificou com esses pontos, busque profissional. Eu estou aqui se vocês precisarem, né? Como a Pamela disse. Então, busque ajuda, né? Busque o seu melhor amigo para poder desabafar, mas tudo tem um limite, né? Porque tem coisas que você não pode ouvir aquilo que você gostaria de ouvir, que o seu amigo vai falar. E o profissional, ele vai falar aquilo que realmente vai trazer a solução para você, vai te ajudar nesse seu caminho para que você conquiste aí o que você precisa, ok? E outra coisa muito importante, você não tem obrigação de ser perfeito, né? Às vezes a gente imagina que tem que ser o melhor, tem que fazer o melhor. Você vai fazer o melhor em cima das metas que você colocar, porque você precisa pôr, né? Você não vai fazer aleatoriamente. Mas quando você põe uma meta, você percebe que a sua meta também não é a perfeita, né? Não existe uma perfeição, é ilusório. Você vai dar o seu melhor naquilo que você se propõe, naquilo que você pode, no seu limite. Mas não busque a perfeição para não travar que você possa se desenvolver mais. A perfeição, o perfeccionismo, ele não é algo positivo. Não traz positividade aí no seu desempenho. Muito pelo contrário, ele vai travar alternativas pelo medo, né? Pela insegurança. Então, são as dicas que eu dou. E tempo de qualidade, com certeza. É isso, pessoal. Espero assim, que tenha sido, né, de grande valia. Uma hora para mim, eu queria estar falando muito mais com vocês, mas o que vocês precisarem, a gente vai marcar outros, né, Fábio? Vamos sim. Vai, foi muito gostoso. Eu sempre fico nervosa, né? Ansiosa. Eu tô tão tranquila. Mas aí depois eu falo, ai, gente, que gostoso, passou muito rápido. Eu ficaria aqui, com certeza, mais tempo conversando e tendo conhecimento, né? Informação, né? Você é maravilhosa, já teve aí sua sobrinha linda, falando que tia maravilhosa, eu também concordo. Com o que eu falo, bom. E eu agradeço muito, tá? Você sabe que você é uma parceira, uma amiga, que a gente guarda você no coração. E vamos marcar mais lives. Conte com a Rô, conte também, né? Assim, muitas vezes, falou aqui algumas vezes, você terceirizar, né? E muitas vezes eu vejo empreendedores querendo aprender contabilidade, querendo aprender finanças. Ganhar dinheiro, gente. Vocês precisam usar inteligência, o seu tempo, para ganhar dinheiro com aquilo que você tem habilidade, cada um com o seu dom. A hora de administrar, contrate aí a Pamela, o Thiago, porque eles são profissionais de ponta. Eu recomendo, sim. Mas é exatamente isso. Entenda que o seu dom, aquilo que Deus te deu, é para o seu empreendimento. A sua cabeça precisa ir atrás de inovação, de dinheiro. Deixa outras pessoas administrarem o seu negócio também, né? Cada um com a sua habilidade. E você vai voar, com certeza. Exatamente. Rô, daqui a pouco a gente vai cair, então vou desligando por aqui, que 5, acho que a gente entrou 8h05, então já vai cair. Obrigada. Deixa eu só falar uma coisinha, antes da gente terminar. A Rô deu várias dicas, e são dicas muito valiosas e importantes. Eu queria acrescentar uma, que é você ter um tempo de qualidade com Deus também. Porque, como eu dei um exemplo aqui do nosso caso, foi o tempo de qualidade com Ele que fez a gente abrir a mente também e resolver o nosso problema lá atrás. Né? Às vezes na correria, a gente esquece do profissional, a gente esquece de tudo e a gente esquece de Deus. Na verdade, muitas vezes no problema a gente vai lembrar dele, mas quando a gente está bem, a gente esquece.
E, na verdade, ele tem que sempre caminhar com a gente, sendo no momento bom ou no momento ruim. Então, a gente precisa ter esse tempo de qualidade também. Você lá no seu cantinho, sozinho, né? E ter esse papo com ele, porque é muito importante também e vai nos ajudar muito, muito, muito. Tá? Só queria deixar esse recadinho também, porque eu acho muito importante. Ele sempre na frente aí, para a gente aqui faz muita diferença ter essa fé e essa crença e carregar ele com a gente mesmo, né? Em todos os momentos, em cada decisão, e acho que é muito importante também. Tá bom? E assim, eu fiquei muito feliz de poder participar com você, Rô, desse momento assim, muito legal. Eu confesso assim, eu estou tranquilo, mas eu fico um pouquinho nervoso. Eu não fico tanto, né? Mas a gente fica um pouquinho nervoso, sim. Mas o nervosismo vai embora a partir do momento que a gente entra no assunto e a coisa vai fluindo, né? E a gente vai acompanhando aqui as pessoas comentando e a gente vê que o assunto está fluindo, as pessoas estão entendendo, captando a mensagem, né? E espero que realmente esse assunto tão delicado, com várias vertentes, várias situações, eles cheguem até as pessoas, né? Para que elas estudem um pouco mais sobre o assunto, tentem entender os problemas que vamos dizer, essa confusão mental que em certos momentos o empreendedor tem, por conta de tamanha demanda de trabalho, tudo isso que a gente falou, procurar entender quais são os malefícios que a vida louca, né, do empreendedor, quando a gente não procura ajuda, ela pode levar. E aí ela pode levar para um lugar onde o caminho de volta ele vai ser muito mais difícil. Se lá no começo, quando você percebeu que está tendo um problema, você procurasse a ajuda de alguém, a ajuda de Deus, a ajuda de um profissional, a ajuda de um amigo, a ajuda da equipe. Eu acho que é importante isso também para a gente poder encerrar esse bate-papo aí que, nossa, muito, muito, muito bacana. É um papo legal porque a gente foge da questão técnica, né? A técnica é todo o dia inteiro. Esse aqui é um assunto de saúde pública de verdade, né? É geral, né? É um assunto pouco discutido ainda hoje, né? Que eu acho que tem que ser muito mais discutido, porque esse é um dos problemas que mais atingem o empreendedor e a humanidade como um todo, né? Tudo está aqui, né? Tudo está aqui. Então, se isso aqui não estiver bem, é bem capaz que a tua vida seja muito mais difícil, né? Vamos dizer assim, do que se você se preocupar com isso. Faz toda a diferença. É isso. Muito obrigada, eu agradeço vocês pelo espaço, né, que vocês me proporcionam sempre ao longo desse tempo. E fico feliz por essa live também, que eu acho que vocês proporcionaram também algo para ajudar muitas pessoas, né? E eu quero falar que eu sou muito grata, né, pela amizade de vocês e por conhecer, saber que eu posso indicar pessoas assim que são extremamente profissionais mesmo. Eu sempre recomendo, eu sempre falo de vocês, porque eu vejo essa seriedade e o que mais me encanta realmente, como eu comecei a dizer, é sobre essa base, né, que o que tem que ter um alicerce de valores aí, e isso realmente eu sempre percebi. Eu vejo na equipe de vocês, né, esses valores e princípios que vocês exercem, que são e sempre passam para a empresa. E eu tenho certeza que os clientes de vocês sentem isso, né, essa diferença, o diferencial do tratamento de vocês, né, com o cliente, essa responsabilidade que vocês têm, o carinho, né, de tratar o profissional com respeito, né, dando todo o suporte. Então, eu agradeço por conhecer vocês, assim, e ter amizade também. Para mim,
É muito importante. E é isso, pessoal, né? Eu acho que qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estamos à disposição, né? Fica aí meu Instagram, que eu vou começar a trabalhar nele, né? A Thalita sabe a dificuldade que eu tenho com tudo, né, Thalita? Mas fica aí para vocês, né? Se quiserem algum contato, estamos aí. É isso aí, Rô. Grande Obrigada. Ó, indicamos de Beijo, fico com Com Deus. certeza. Leva a para fazer um trabalho maravilhoso com a equipe, que ela vem fazendo com a gente indica de olho fechado. Exatamente. Então, Beijo, Rô. se cuidem. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado, galera. Foi muito bom a participação de vocês aí, muito A live ativo. vai ficar gravada, depois vocês assistam. Aí ele pediu, ele entrou no final. Beijo, Eli. Aí a gente faz um trabalho junto, né? E ela que proporcionou também um desses encontros. Então a live vai ficar gravada e depois dá para você assistir ele direitinho. Tá bom, gente? Obrigada. Obrigado, Tchau. gente. Tchau. Beijo, meu amor.